João capítulo 18, verso de número 37. Se tiver alguém do seu lado sem o texto sagrado, faça a gentileza de compartilhar essa porção maravilhosa do texto da palavra do nosso Deus e do nosso Pai. João capítulo 18, verso de número 37. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escrito pelo seu discípulo amado João, no versículo de número, capítulo 18, verso de número 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Maravilhoso e amado Pai que estás no céu, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, ao nos proporcionar o privilégio de estarmos nessa noite unidos e reunidos para te adorar na beleza da tua santidade, para te render louvores e exaltar o teu santo nome, pois apenas o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Te louvamos pela porção do texto lido nessa noite e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao poder transmitir a tua palavra ao teu rebanho, ao teu povo. Que o Senhor possa nos falar, ó Deus, e a tua voz entre nós, a tua palavra ministrada, produza nos nossos corações consolo, exortação e edificação. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, acredito que nós estamos chegando ao final, praticamente, dentro de alguns dias, chegamos ao final desse ano de 2019. O final desse ano, para muitos vai ser um grande alívio, né? Para muitos vão ser um grande alívio. Esse ano marcou muita gente de maneira positiva, marcou muita gente de maneira negativa também, marcou muita gente de maneira alegre pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, pela oportunidade que Deus tem dado de abençoar, mas também Ele vai deixar o ano de 2019, certamente em muitos corações, uma marca de tristeza, uma marca de saudade, uma marca de aflição, uma marca de dor, uma lembrança amarga e dolorosa. Assim é a vida, e todos os anos acabam experimentando essas reações, esses diversos sentimentos acabam habitando no nosso coração nessa época de final de ano, época de Natal, época de Ano Novo. É uma época de festa, é uma época de alegria, mas é uma época também que nos faz refletir sobre a vida e que nos faz também sentir em alguns momentos tristes. Essa tem sido a realidade, pelo menos, de alguns. A cidade está belíssima, está maravilhosa, as casas estão lindas e maravilhosas, mas muitas vezes a beleza que nós vemos nas cidades e as belezas que nós vemos nas casas não expressam muitas vezes o que está dentro do coração de muitos coraçõezinhos, de muitos corações que estão tristes nesse momento, que não estão brilhando, que não estão reluzindo, que não há nada de belo, que não há nada de novo, que na verdade estão cinzentos por preocupações, por aflições ou pelo peso da saudade, por assim dizer. Se nós perguntássemos nesse ano de 2019, qual foi o momento que mais lhe marcou? Qual o momento que mais marcou a sua vida? Eu tenho certeza que alguns talvez se lembrem de um momento que foi impactante nesse ano de 2019. No ano de 2019, ele ficou marcado porque foi o ano que aconteceu determinado fato, foi o ano que eu fui promovido, foi o ano que eu troquei de carro, foi o ano que saiu o resultado que eu esperava, foi o ano de um diagnóstico, foi um ano de uma cirurgia. Certamente, esse ano, se perguntar o que você vai lembrar desse ano de 2019, alguma coisa vai ser lembrada no seu coração. Se nós perguntássemos dos últimos 10 anos, qual foi o momento que nesses últimos 10 anos, ou 20 anos, marcou a sua história, certamente também você vai lembrar alguns acontecimentos que marcaram a sua trajetória ao longo desses últimos 20 anos. Se nós perguntássemos ao longo desses últimos 20 ou 30 anos, qual foi o evento que mexeu com a história do mundo, né? Qual foi um evento que ocorreu, que mexeu, no seu ponto de vista, um acontecimento que mexeu, que tornou-se notícia, que trouxe uma grande repercussão. Eu tenho certeza também que você vai lembrar de alguns acontecimentos que marcaram a história, não apenas a sua história, mas também a história do nosso país e a história do mundo de uma maneira geral. Vai ser marcado por alguns acontecimentos nos últimos anos.
Se nós perguntássemos no último século alguns acontecimentos que marcaram a história da humanidade, certamente alguns iriam citar, quem sabe, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Quem sabe alguns lembrariam da explosão, né, quando a bomba foi lançada lá em Hiroshima e Nagasaki, né, algo terrível que aconteceu naquele momento. Quem sabe alguns não vão lembrar da invasão dos Estados Unidos ao Kuwait na década de 90, né, quando o petróleo foi derramado em alto mar, trazendo uma cena tão triste e lamentável que boa parte dos irmãos não se lembram. Eu também era muito novo, só tenho alguns anos de idade, mas me lembro muito bem daquele acontecimento, ao ver os animais cobertos pelo óleo que fora derramado diante daquele grande conflito no Oriente Médio entre uma potência mundial e entre o Iraque, na época governada pelo Saddam Hussein. Certamente, talvez você pudesse lembrar também daquele acontecimento trágico do 11 de setembro, certamente ele ficou na memória de muitos americanos, nem tão cedo vai ser esquecido algo daquela natureza, entrou para a história americana como um terrível atentado mundial pelo número de vítimas que foram ocasionadas naquele desmoronamento, naquele atentado às Torres Gêmeas, e o resultado final, de centenas de pessoas mortas, e algumas as quais desapareceram completamente, algumas não têm paradeiro até a data de hoje, gerando dor e angústia nos corações de seus parentes, que até hoje ficam sem notícia de algumas pessoas que pelo menos saíram de casa para ir àquele local e não se sabe nem se chegou lá, diante de todo aquele acontecimento que nós presenciamos. Existiam algumas datas também interessantes que marcaram a história da humanidade de uma maneira geral, mas nenhuma data que você possa imaginar, seja a descoberta de uma vacina, seja a descoberta a libertação, a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, seja o descobrimento do Brasil, seja a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, nenhum acontecimento histórico no mundo, seja no campo da ciência, seja no campo da tecnologia, seja no campo do pensamento, pode se comparar ao que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, em uma pequena cidade chamada Belém, quando Jesus nasceu. O maior acontecimento da história não foi um atentado terrorista no dia 11 de setembro, o maior atentado da história, o maior acontecimento da história não foi a descoberta de uma vacina que pudesse deter uma enfermidade que até então era mortal. O maior acontecimento da história não foi a queda de um regime autoritário e a subida de um regime democrático. O maior acontecimento da história aconteceu envolto num pequeno local, envolto em panos e colocado numa manjedoura, e o maior acontecimento da história chama-se Jesus de Nazaré. O maior acontecimento da história aconteceu no momento em que Jesus nasceu. Ele nasceu nesse mundo para marcar a história de uma maneira completa. E é por essa razão que nós estamos aqui reunidos hoje adorando, bendizendo ao seu santo nome. Não havia razão para estarmos aqui reunidos se Jesus não tivesse nascido. Louvado seja Deus pelo privilégio de que Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás. É bem verdade que o fato dele ter nascido há mais de 2000 anos atrás é algo que para nós traz um significado extremamente profundo, não só para nós, mas para todos os cristãos das diversas correntes espalhadas por todo o mundo. Mas o mais importante que nós precisamos entender não é entender, acreditar e professar que Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás em uma cidadezinha chamada Belém para que se cumprisse a profecia. Mas o mais importante e que de fato é o propósito da vinda de Jesus a esse mundo é que ele possa nascer nos nossos corações. É verdade, ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele também deseja nascer no seu coração. Ele também deseja encontrar uma porta aberta no seu coração, onde ele possa entrar, habitar, ceiar com você e ter um relacionamento profundo com você, fazendo as mudanças que são necessárias na nossa vida, a fim de que ele possa ser de fato o Salvador, e não apenas o Salvador, mas Senhor das nossas vidas. O texto que nós lemos é belíssimo, é maravilhoso, carregado de uma profundidade incrível, ainda mais quando entendemos, meus queridos, que o texto que nós acabamos de ler narra os momentos finais de alguém que estava no corredor da morte, porque era esse o momento em que Jesus se encontrava. Jesus estava sendo julgado por Pilatos, depois por Herodes, novamente por Pilatos. Aquele momento eram os momentos finais da vida de Jesus. Jesus já estava preso,
Jesus já estava sendo tramado a sua morte era uma das possibilidades, e Jesus agora está apresenta-se diante de Pilatos, e é questionado acerca dele ser o rei dos judeus. E havia uma preocupação em Pilatos, porque Pilatos, como governador daquela província, se houvesse alguém que se levantasse como rei, ele deveria ser combatido e esmagado, porque só havia um rei, não apenas sobre toda a terra, que era o rei de Roma, o imperador. E não havia possibilidade do rei se opor, de um rei não submisso ao rei de Roma, se levantasse no meio de uma província dominada por Roma. Então a pergunta de Pilatos é carregada daquilo que as pessoas já diziam, que ele era o rei, de que ele era o cumprimento da profecia, de que da raiz de Jessé, da descendência de Davi, nasceria o rei que iria mudar a história do mundo. Jesus, diante de Pilatos naquela ocasião, nos momentos finais da sua, já sem liberdade, e nos momentos finais da sua vida, pois o que se segue daqui é a condenação para que ele fosse crucificado, ele é indagado acerca de que se ele seria rei, e na resposta de Jesus ao argumento, à indagação de Pilatos, ele diz: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Então ele segue afirmando qual o propósito da sua vinda, de que ele veio a fim de dar testemunho da verdade e que todo aquele que crê na verdade ouve a minha voz. Mas nós gostaríamos de pensar um pouco na expressão do Senhor Jesus quando disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus, nos momentos finais da sua vida, e quando nós chegamos no momento final da nossa vida, para aqueles que já passaram por essa oportunidade, por uma sensação de que, seja num acidente, seja num momento de afogamento, seja diante de uma situação perigosa, tem a sensação por um instante que podem perder a vida a qualquer momento. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que já passou por um momento desse. Eu já tive a oportunidade, em uma diversão, senti que enquanto estava na água e por um momento senti que estava perdendo as forças completamente, e por um instante senti a sensação de que se algo não acontecesse, eu acabaria vindo a morrer afogado naquela que parecia ser uma diversão tão saudável, todo mundo brincando, mas sem perceber, todo mundo distraído. Eu acabei passando por um momento em que eu quase me afogava, passava por uma situação de perigo, e naquele momento passou muita coisa na minha cabeça. Eu lembrei dos meus pais, lembrei da minha irmã, lembrei da minha casa. Nos momentos de perigo, onde há um perigo iminente de morte, algumas coisas passam na nossa mente. E a importância da nossa vida vem diante de nós. E a importância das pessoas que a gente ama. Ainda que esses perigos, esse momento de risco iminente de morte, sejam curtos, pequenos, e graças a Deus, todos nós, aqueles que já passaram por uma experiência dessa, se livraram, por isso estão aqui nessa noite me ouvindo, e lembrando também das suas ocasiões, dos seus momentos que tiveram algo parecido, que vem na nossa mente essas recordações, essas lembranças, mas no momento final da vida de Jesus, ele traz à tona o seu propósito, a razão da sua existência, a razão da sua vinda a essa terra. E ele resume dizendo: eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo. Jesus entendia claramente, e não podia ser diferente, sendo ele quem era, o Filho de Deus Altíssimo, o propósito da sua vida. Se nessa noite fosse perguntado qual o propósito da sua vida, o que você diria? Quais seriam as palavras que você ia usar? Ou será que você imagina que a vida é sem propósito? Ou será que você imagina que nós nascemos nessa terra por obra do acaso? Ou será que você imagina que você está aqui essa noite, saiu da sua casa, simplesmente por uma coincidência, por um acaso? Mas não é uma obra do acaso a nossa vida, não é uma obra do acaso a nossa existência. A nossa existência está dentro de um propósito de Deus. A nossa existência, ela vai além da nossa capacidade de compreender as coisas, porque Deus é eterno e a mente de Deus é eterna. Mas Jesus, no momento final, ele sabia perfeitamente por que ele estava aqui, de onde ele tinha vindo e por que ele estava aqui, e para onde ele iria após a sua morte.
E ele resume essa expressão quando ele disse: eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo. E ele dá uma afirmativa. Mas existem alguns outros textos que vai mostrar a razão, outras razões pelas quais Jesus veio. E nós gostaríamos de pensar um pouco sobre essas razões pelas quais Jesus veio a esse mundo, pelas quais Jesus nasceu. Dentro de alguns dias, o mundo vai parar para comemorar o nascimento de Jesus. E por incrível que pareça, não sei se você já participou de uma festa de aniversário que o aniversariante não está presente. Alguém já participou de algo assim? Tenho certeza que não. Já participou, né? Fazer uma festa de aniversário onde o cara não está presente. Então imagina coisa inusitada, né? O Aquiles já participou, né? Eu acho extremamente inusitado, né? O camarada não está presente, as pessoas fazendo uma festa de comemoração ao aniversário dele. Mas você acredita que o dia 25 de dezembro, o aniversário de Jesus, é um aniversário, né? É uma data comemorativa ao nascimento de Jesus, que muitas vezes o aniversariante não está presente, né? E Jesus não vai estar presente na maior parte dos lares que vão estar aparentemente comemorando o seu nascimento. É triste informar, mas é um aniversário onde o aniversariante muitas vezes não está presente. E Jesus não vai estar presente onde apenas estiverem comemorando uma data de um feriado anual, onde apenas for a oportunidade de reunir a família e se confraternizar. Jesus estará presente certamente nas famílias, nos locais, seja nas grandes mansões ou nos pequenos casebres, em qualquer lugar da face da terra, onde alguém ou uma família se reunir com um sentimento profundo de gratidão a Deus por Jesus ter nascido. Pois esse é o sentimento que nós precisamos ter no Natal. O sentimento que nós precisamos ter nessa data tão significativa não é o sentimento de que hora nós vamos cortar o frango ou cortar o peru, que hora nós vamos poder degustar tudo que foi preparado. O sentimento que precisamos ter nessa data tão especial é a compreensão exata de que Jesus nasceu, de que Jesus viveu, de que Jesus morreu, a fim de que pudesse nos salvar, de que a sua vida tem propósito, e o propósito da vida de Jesus tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua casa, tem a ver com a sua família. Então prepare uma festa, mas não uma festa apenas para comemorar um feriado. Prepare uma festa na certeza de que o aniversariante estará presente e vai ser recebido como uma figura ilustre no vosso meio. E há o sentimento de gratidão na intenção de entender que Jesus era o melhor que Deus poderia ter feito por nós, ao enviar para nos proporcionar a salvação que há apenas no nome bendito do Senhor Jesus. Mas por que Jesus veio? Queria convidá-los, amados, a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías 61, nós vamos ler alguns versículos. Aqueles que desejarem acompanhar, será bom tê-los conosco, manuseando a Santa Escritura. Isaías 61. Nós vamos ver algumas das razões pelas quais Jesus veio, pelas quais Jesus nasceu. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e por fim a liberdade aos algemados e a pregoar um ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito amargurado, a fim de que os que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Nesses 3 versículos nós vemos algumas das razões pelos quais Jesus enviou. Apenas esse texto em si, nós poderíamos passar todo o restante da noite, o restante da ministração, pensando sobre o motivo pelo qual Jesus veio. Ele veio para os quebrantados de coração, para os humildes de coração, ele veio para trazer libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados.
E na nossa época, né, no nosso contexto social que nós estamos vivendo, né, falar de cativos e algemados, nós não temos noção do que significava isso naquela época para aqueles que estavam ouvindo. Para os judeus daquela época, falar sobre libertar aqueles que estão algemados, libertar aqueles que estão aprisionados, tirar as algemas daqueles que estão presos. Na nossa época, nós imaginamos logo aqueles que estão encarcerados. Mas naquela época, havia uma multidão de pessoas que não tinham cometido absolutamente nada, mas estavam presos e estavam algemados. Um povo sobre outro povo aprisionava, e a nação de Israel, durante os 400 anos que passou no Egito, durante o período que passou na Babilônia, durante as constantes invasões e perseguição, ele sabia muito bem o que significava ter a liberdade das algemas e proclamar liberdade àqueles que estavam cativos. Eles viveram essa realidade em pelo menos 2 ocasiões extraordinárias, onde eles estavam presos, cativos, e com mão forte e poderosa, Deus entra, muda a história, quebra as algemas e traz liberdade. Então eles sabiam dessa realidade, eles haviam uma sensação bem clara do que significava trazer liberdade àqueles que estavam cativos e pôr em liberdade aqueles que estavam algemados. Mas na nossa sociedade ainda há uma multidão de pessoas que continuam cativos, que continuam algemados, uma multidão de pessoas que não estão cativos e algemados atrás das grades de uma penitenciária, mas estão presos, cativos e algemados através de situações que vivenciaram na sua vida e que os trazem hoje como cativos. Algumas pessoas estão cativas pelo seu passado, outros estão cativos pelo sentimento de culpa, outros estão alimentando no seu coração a sensação que estão presos, que estão algemados, há uma sensação de culpa que os machuca, que os fere constantemente. Há uma multidão de pessoas hoje que não se sentem livres para amar, por causa de traumas do passado, ainda estão presos, ainda estão algemados a determinadas situações que trouxe traumas profundos ao seu coração, que as impedem de se sentirem livres, inclusive para amar. O que diríamos então de uma jovem, por exemplo, que na sua flor da idade, ao ir para a escola ou ir para a faculdade, ela é arrastada por alguns homens, violada sexualmente, e depois essa moça é entregue, jogada em algum lugar, e ela, para retomar a sua vida, para encontrar um amor, para conseguir olhar novamente para um homem, amá-lo profundamente, casá-lo. Imagina a cabeça dessa jovem, e algumas das quais podem, pela sensação de trauma vivido, estar presa ao passado, está presa àquela sensação toda sofrida naquela ocasião, que as impedem de viver plenamente o futuro, porque estão presos e algemados ao trauma do passado. Mas o Cristo, Jesus de Nazaré, ele foi enviado a esse mundo para proclamar liberdade àqueles que estão e que se sentem escravos pelo seu passado, pelo sentimento de culpa, pelas aflições e angústias que a vida não possa ter colocado. Jesus veio para proclamar liberdade àqueles que estão algemados pelos vícios, mais diversos tipos de vícios, que os impedem de desfrutar toda a felicidade, toda a pureza que há nos relacionamentos, porque estão presos a um vício lá atrás, que os impedem de prosseguir e de caminhar. Jesus veio para libertar, Jesus veio para destruir as correntes, Jesus veio para nos fazer sentir verdadeiramente livres. É por essa razão que a Escritura vai nos dizer em João 8, versículo de número 32, conhecereis a verdade, e a verdade é Ele mesmo, e a verdade vos libertará. Só quando conhecemos Cristo pessoalmente, de uma forma pessoal, não apenas teórica, mas em experiência própria com Ele, nós conseguimos nos sentir livres, livres para adorá-lo, livres para servi-lo e livres para desfrutar tudo quanto Deus espera fazer das suas vidas. Os textos nos dizem que Ele foi enviado para consolar todos os que choram. Que texto maravilhoso, que promessa maravilhosa. Ele foi enviado a fim de apregoar um ano aceitável e para consolar todos os que choram. Quantas pessoas hoje buscam consolo para a sua alma? Quantas pessoas nos nossos dias clamam desesperadas por uma solução?
Quantas pessoas não conseguem mais encontrar sentido na sua vida, sentido na sua existência? Não há nada que os possa consolar. Até mesmo aquilo que o mundo oferece não mais consola, não mais dá sentido. O sentimento de tristeza e o sentimento de vazio continuam nos seus corações, mas que bom, que bênção. Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás, debaixo de uma promessa que ele veio para consolar todos os que choram. A certeza de que ele veio para consolar todos os que choram é expressa no Sermão do Monte, alguns anos após, 600 a 700 anos após dessa profecia, quando no Sermão do Monte ele vai ensinar para os seus discípulos e para aquela multidão: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aquela profecia que Isaías fez há cerca de 600 a 700 anos atrás: eu sou aquele que tem poder para cumprir, eu sou aquele que tem poder para enxugar as lágrimas de todos os que choram. É verdade que depois que Jesus nasceu, os seus discípulos choraram. É verdade que depois que Jesus veio ao mundo e fez todo o seu ministério, a sua morte e ressurreição, ainda assim os cristãos, desde aquele momento até hoje, ainda continuam chorando. Eu tenho certeza que muitos de nós, em algum momento, talvez esse ano mesmo, tenha chorado por algumas razões, chorado na presença de Deus, ou chorado diante das adversidades da vida. É possível, não é certo, que ao longo dos anos, até o dia que você partir desse mundo para a eternidade, ou o dia em que o Senhor voltar, a nossa vida nessa terra vai ser repleta de alguns momentos que nós vamos derramar algumas lágrimas. Mas que bom ter a promessa de que a promessa de Isaías, ela continua viva, de que a promessa de Jesus no Sermão do Monte, de que feliz aqueles que choram, continua viva, porque lá em Apocalipse capítulo 21, verso de número 2, nos diz que naquele grande dia, no novo céu e na nova terra, lá as nossas lágrimas serão enxugadas. Naquele dia não haverá mais choro, não haverá morte, não haverá clamor nem dor, porque as primeiras coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 3. Jesus é aquele que veio para proclamar boas novas aos mansos. Jesus é aquele que veio para restaurar os contritos de espírito. Jesus é aquele que veio para proclamar liberdade aos cativos e trazer abertura àqueles que estão algemados. Mas Jesus também é aquele que veio para batizar com o Espírito Santo. Observe que no versículo 11, no capítulo 3 do livro de Mateus, nos diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele veio para que a igreja pudesse ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. Mas tem mais, a Escritura nos diz que Jesus veio para ser o cumpridor da lei. Abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Mateus, versículo de número 17, nos dá a seguinte informação: não penseis que vim revogar a lei, nem os profetas, mas vim para revogar, mas para cumprir. Mateus capítulo 5, verso de número 17. Em Mateus capítulo de número 9, verso de número 12, nos traz a seguinte informação: mas Jesus, ouvindo, disse: não os sãos precisam de médico, e sim os doentes. Ele veio para os doentes. Bendito seja. Ele veio para aqueles que estavam doentes, não para aqueles que aparentemente não apresentavam nenhum problema. Ele veio justamente para pessoas doentes, doentes por causa do pecado, doentes emocionais e doentes físicos, pois ele operou milagres e maravilhas. Jesus veio, meus queridos, Marcos, capítulo de número 10, verso de número 45, nos dá a seguinte informação: ele veio para nos mostrar, dar o exemplo perfeito de como nós devemos servir ao nosso Deus e ao nosso Pai. Pois o Filho do Homem, Marcos capítulo 10, verso de número 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido. O filho do rei, em qualquer lugar do mundo, ele é servido. O filho de uma autoridade, em qualquer lugar do mundo, ele é servido. Mas a Bíblia, a Escritura, o reino de Deus, ele tem entram em contradição com muitos preceitos que o mundo apregoa, porque Jesus veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para lavar os pés dos seus discípulos, ele veio para saciar a fome da multidão, ele veio para multiplicar pães e peixes, ele veio para curar cegos, enfermos, ele veio para trazer vista aos cegos, ele veio para fazer paralíticos andar, ele veio para fazer coxos poderem desenvolver, voltarem os seus trabalhos manuais e braçais. Jesus veio para poder trazer mortos à vida. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus, o nosso Pai. Durante os 3 anos de ministério que Jesus fez, foi servir a todo o tempo. Durante os 3 anos de ministério, ele esteve à disposição das multidões, de maneira atenciosa, olhando as suas necessidades e efetuando um milagre, talvez não que elas precisassem, não que elas desejassem, mas certamente o que eles precisavam receber das suas mãos, eles recebiam. Jesus veio, meus queridos, para termos a oportunidade de não sermos e de passarmos por esse mundo não apenas como uma criatura de Deus, mas Jesus veio a esse mundo para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus, herdeiros através de Cristo Jesus. É por isso que em João, no capítulo 1, verso do número 12, nos traz a seguinte informação desse belíssimo escritor que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e o livro do Apocalipse. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos quanto creem em seu nome. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em em Marcos capítulo 3, verso do número 16, o texto vai nos dizer, um dos textos mais conhecidos da Escritura, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou, fez com que nascesse seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi enviado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus não foi enviado ao mundo para condenar o mundo, mas Jesus foi enviado ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 17 nos diz, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Podemos também ainda em João, no capítulo 10, verso de número 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, todos esses textos mostram razões pelas quais Jesus veio. Podemos também ainda abrir em João, na primeira carta de João, no capítulo 3, verso de número 8, onde nos diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí ele vai dizer aquilo que nos interessa nessa noite. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Nosso sincero desejo e nossa sincera oração nessa noite é que possamos refletir, pensar acerca de Jesus e poder dizer, eu quero viver essa realidade. Poderíamos citar tantos outros textos falando acerca da sua missão, acerca do propósito da sua vida, acerca da convicção que ele tinha nos momentos finais, porque ele estava aqui, a sua missão. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. O que vamos fazer com essa verdade? O texto que se segue, que nós lemos no capítulo 19 do livro de João, Pilatos vai dizer, que eu farei a esse homem? E ele vai para a multidão e pergunta. Ele para isso nasceu e para isso vinha ao mundo, anunciar a verdade, proclamar a verdade. E para fazer tudo isso que nós lemos nesses textos
e tantos outros textos que nós poderíamos utilizar para mostrar a grandeza da missão de Jesus. Aí Pilatos vai dizer: solto a esse Jesus ou solto Barrabás? A multidão naquele dia clamou: solta Barrabás. Nós preferimos Barrabás, pode crucificar Jesus. Jesus tinha plena convicção de que aquele estava vivendo os últimos instantes da sua vida na terra, e em cumprimento à profecia, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Por essa razão nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui nessa noite para anunciar: eu sei porque Jesus nasceu, e eu sei porque ele veio ao mundo. Ele veio para fazer tudo isso que nós acabamos de ler, mas acima de qualquer outra coisa, nós precisamos ter a convicção de que Jesus poderia dizer naquele dia: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, libertar a minha vida, me trazer, arrancar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que venhamos cada dia que se passa procurar conhecer mais esse Jesus, conhecer mais na sua essência, que não venhamos apenas entender o Evangelho como algo que nos faça bem, mas como uma verdade que precisa ser abraçada, colocada dentro do nosso coração e vivida todos os dias da nossa vida, a fim de que nesses dias tenebrosos venhamos ser uma testemunha real de que Jesus nasceu. A melhor maneira de comemorar o Natal é permitindo que Jesus nasça na sua vida. A melhor maneira de comemorar a data natalícia de Jesus, a data do aniversário de Jesus, é dizendo: Jesus, aqui tem um lugar onde você pode entrar, aqui tem um lugar onde o Senhor pode fazer morada, aqui tem um lugar onde o Senhor pode crescer, porque importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça. Suplicamos que o Senhor nos perdoe dia após dia, pois nós temos sido falhos em muitas áreas da nossa vida. Mas nessa noite, ó Deus, nós temos o coração cheio de gratidão pela certeza de que o Senhor enviou o teu Filho Jesus e de que nós fazemos parte desse plano de amor, desse plano de redenção. Bendizemos, ó Deus, pelo teu incomparável amor, te bendizemos, ó Deus, pela graça bendita que foi demonstrada através do teu Filho Jesus. Peço que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, nós te pedimos que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, a fim de que haja um profundo sentimento de gratidão pelo Senhor ter enviado Jesus, que o nascimento de Jesus não apenas possa ser a divisão no nosso calendário entre antes e depois de Cristo, mas nos ajuda de fato e verdade, sem nenhum tipo de hipocrisia, vivermos a realidade de que depois de Cristo é novidade de vida, depois de Cristo é nova criatura, depois de Cristo é morto para o pecado e vivo para o Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.